Fala, torcida azulina! Hoje vamos mergulhar de cabeça nas últimas movimentações do Clube do Remo no mercado da bola, trazendo cada detalhe dessa montagem do elenco que já começa a ganhar forma para a temporada de 2026. A expectativa é grande, e não é para menos, afinal, o próximo final de semana marca o início da pré-temporada lá em Recife, no CT do Retro, e o clube quer começar essa preparação com um elenco quase completo, mostrando força e organização para a temporada que vem pela frente. A pré-temporada é sempre um momento crucial, onde cada jogador que chega tem a chance de mostrar seu potencial, onde cada negociação pode mudar o rumo do planejamento, e onde o torcedor começa a imaginar como será o time que defenderá o manto azul durante o ano. E é nesse cenário que surgem as novidades do dia, algumas esperadas, outras surpreendentes, e até aquela fake news que sempre circula, mas que a gente precisa esclarecer para que ninguém se engane. Começando pelas negociações envolvendo Iago Pikachu, essa história continua rendendo bastante. O clube do Remo apresentou uma proposta concreta ao staff do jogador, que, como vocês sabem, tem uma trajetória marcante no rival. A intenção do clube é clara, fechar um contrato de 1 ano, alinhando tudo com o planejamento da gestão do presidente Antônio Carlos Teixeira, que quer que o vínculo termine junto com o seu mandato, que se encerra no final de 2026. Essa cautela administrativa é importante para manter a organização financeira e o equilíbrio do clube, evitando surpresas no futuro. No entanto, a situação não é simples, porque o Pikachu também tem uma proposta do futebol da Turquia, e tudo indica que nas próximas horas teremos uma definição sobre qual caminho ele vai seguir. Recentemente, ele esteve reunido com a diretoria do Remo, assim como o staff de Paulo Henrique Ganso, outro jogador que gera interesse, mas cujo futuro ainda não está totalmente definido. O empresário do Ganso tem outros jogadores no catálogo, e isso significa que a negociação pode envolver mais de uma opção, deixando o mercado ainda mais dinâmico. Por outro lado, o próprio Ganso mantém interesse em permanecer pelo Fluminense, o que adiciona outra camada de complexidade às conversas. Falando em movimentações que circulam pela imprensa, surgiu também a história do Daverson, atacante do Fortaleza, que alguns veículos chegaram a vincular ao clube do Remo. A matéria dizia que o Remo estaria próximo de um empréstimo para 2026, e que o jogador estaria interessado em defender o clube azulino. Entretanto, após uma verificação mais cuidadosa, essa informação não procede. Até o momento, não houve proposta oficial, e o clube não está negociando o Daverson. É interessante analisar essa situação, porque demonstra como o futebol é veloz e cheio de rumores. Jogadores podem aparecer em negociações do nada, como aconteceu com o Pikachu, e em poucos dias as propostas podem surgir ou desaparecer. Particularmente, olhando para o perfil do Daverson e sua trajetória recente, a chegada dele ao Remo não parece encaixar com o planejamento técnico e financeiro do clube. Ele é um jogador que teve destaque em algumas ocasiões, mas seu custo e rendimento recente indicam que não seria a escolha ideal para reforçar o elenco de forma consistente. Em termos de alternativas no mercado, há nomes com mais potencial de adaptação e contribuição, como Pedro Raul, que tem uma carreira mais adequada para ajudar o Remo em campo. Enquanto isso, o clube segue avançando em negociações concretas. O zagueiro Marlon, que atuou pelo Ceará na Série A em 2025, está praticamente acertado com o Leão Azul paraense. Todos os detalhes contratuais foram discutidos e alinhados, restando apenas o anúncio oficial para que a contratação se torne pública. Marlon chega para reforçar a defesa, trazendo experiência na primeira divisão e garantindo mais opções para a comissão técnica durante a temporada. Outro jogador que está próximo de ser anunciado é o lateral direito João Lucas, que teve passagens por equipes como o Grêmio, Juventude e Santos, além de uma experiência anterior no Flamengo. Com 27 anos, ele chega com uma bagagem significativa, acumulando partidas importantes na Série A, contribuindo com gols e assistências em momentos decisivos. O Remo, ao buscar reforços como João Lucas, mostra a intenção de montar um elenco equilibrado, mesclando juventude, experiência e qualidade técnica para competir de forma sólida em 2026. A construção do elenco também passa pelo planejamento das renovações. Jogadores que já são destaque no clube, como Marcelinho, que teve uma temporada de destaque e renovou o contrato, formam a espinha dorsal da equipe.
Ao lado deles, jogadores recém-contratados completam o grupo, dando alternativas para o treinador e permitindo uma variação tática que será fundamental ao longo do ano. Na lateral esquerda, por exemplo, nomes como Jorge Sávio garantem estabilidade, enquanto o setor defensivo ganha reforços estratégicos com Marlon. O meio-campo e o ataque ainda são monitorados com atenção, e cada movimentação é calculada para não apenas suprir carências, mas também fortalecer o elenco de forma equilibrada e sustentável. Além dos reforços e renovações, o mercado da bola é marcado por curiosidades e reações da torcida, especialmente quando envolve jogadores com história em clubes rivais. No caso do Pikachu, se a negociação se concretizar, será interessante observar como a torcida adversária reage. Muitos rivais, que em outros tempos o viam como ídolo, podem mudar de opinião, e essa relação entre passado e presente no futebol sempre rende debates acalorados. Entretanto, é importante lembrar que jogadores são profissionais, e sua prioridade é atuar, contribuir com a equipe e garantir estabilidade financeira. A emoção da torcida é compreensível, mas o mercado segue seu ritmo, e cada contratação é resultado de planejamento, negociação e estratégia para fortalecer o clube. O cenário atual do Clube do Remo mostra um mercado movimentado, mas bem estruturado. Entre propostas, renovações e contratações, o clube demonstra que está atento aos detalhes e comprometido em formar um elenco competitivo. A torcida azulina, por sua vez, acompanha a cada passo, ansiosa para ver os nomes oficiais e imaginar o time em campo. A pré-temporada que se aproxima será o momento de consolidar esse planejamento, ajustando treinamentos, estratégias e entrosamento. O Leão Azul Paraense se prepara para enfrentar os desafios de 2026 com jogadores motivados, elenco reforçado e uma base sólida que busca repetir e superar conquistas do passado. Cada nova notícia, cada acerto no mercado e cada definição sobre jogadores como Pikachu, Marlon e João Lucas mostra que o clube está em movimento, construindo não apenas um time, mas um projeto consistente para o futuro. Seguindo com as movimentações do Clube do Remo, é impossível não falar da importância de cada contratação e como isso influencia o planejamento tático do time para 2026. O Remo não está apenas montando um elenco, mas buscando criar um equilíbrio perfeito entre experiência e juventude, qualidade técnica e força física, além de jogadores que tragam versatilidade para diferentes esquemas de jogo. Por exemplo, a possível chegada de Pikachu, caso se co. A chegada de Marlon à zaga traz não apenas experiência na Série A, mas também estabilidade para um setor que precisa de consistência e segurança. Um zagueiro como ele consegue organizar a linha defensiva, orientar os mais jovens e ajudar a equipe a ter mais confiança ao sair jogando. Isso é fundamental para o estilo de jogo que o Remo deseja adotar, com posse de bola e capacidade de transição rápida para o ataque. A defesa sólida se torna ainda mais importante quando se pensa na Série B e na disputa de torneios paralelos, pois permite que o time não dependa exclusivamente de individualidades no ataque. Marlon chega para ser um pilar dentro da estrutura defensiva e sua experiência em jogos de alto nível, enfrentando adversários de primeira divisão, será um diferencial durante a temporada. No setor de laterais, João Lucas aparece como uma peça-chave, trazendo versatilidade e potencial de criação. Sua experiência em clubes como Grêmio e Juventude mostra que ele tem capacidade de se adaptar rapidamente, entendendo diferentes sistemas de jogo e contribuindo tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele já participou de gols decisivos e assistências importantes, o que demonstra que não é apenas um jogador de apoio, mas também alguém capaz de decidir quando necessário. O Remo, ao buscar reforços como João Lucas, evidencia uma preocupação com o equilíbrio do elenco, não apenas preenchendo posições, mas garantindo que cada atleta tenha capacidade de agregar valor tático e técnico ao grupo. A torcida, claro, observa atentamente essas movimentações, criando expectativas sobre como cada jogador se encaixará na equipe e quais serão os impactos em campo. Enquanto o mercado segue ativo, o Remo também se preocupa em manter a harmonia entre jogadores antigos e novos. Renovações como a de Marcelinho mostram que o clube valoriza atletas que já conhecem a instituição, criando uma base sólida e fiel à identidade azulina. Essa integração entre experiência e novidade é essencial, porque permite que o time tenha referência e liderança dentro de campo, ao mesmo tempo em que recebe sangue novo, ideias diferentes e motivação extra.
Um elenco equilibrado não se constrói apenas com bons nomes, mas com jogadores que entendem a importância de trabalhar juntos, respeitar hierarquias e contribuir para o coletivo. Cada chegada e cada renovação, portanto, é pensada para fortalecer não apenas a parte técnica, mas também o aspecto humano e emocional do grupo. Outro ponto importante do mercado é como o Remo tem lidado com rumores e fake news. A situação envolvendo Daverson é um bom exemplo de como o futebol pode ser enganoso. Enquanto algumas notícias indicavam que o atacante poderia vir por empréstimo, a realidade é que nada foi formalizado. Isso mostra que o clube está focado em negociações concretas, evitando se deixar levar por especulações que poderiam atrapalhar o planejamento. O futebol é dinâmico e rápido, e cada decisão errada pode gerar impactos financeiros e técnicos. Por isso, o Remo mantém cautela, garantindo que cada contratação seja sólida, com contratos bem estruturados, pagamentos organizados e cláusulas claras. Essa postura profissional é um indicativo de que o clube quer crescer de forma sustentável, sem comprometer seu futuro por decisões impulsivas. Além disso, a questão das reações da torcida é algo que o clube observa com atenção. No caso de jogadores com passado em rivais, como o Pikachu, sempre haverá opiniões divergentes nas redes sociais. Alguns torcedores podem questionar a escolha, outros podem celebrar a chegada do atleta, e essa diversidade de opiniões faz parte do futebol moderno. Mas o que realmente importa para o Remo é o desempenho em campo e a contribuição do jogador para os objetivos do clube. A história de rivalidades existe, mas o futebol é profissional, e cada atleta busca espaço para mostrar seu valor. O clube, por sua vez, equilibra tradição, planejamento e necessidade técnica, mostrando que cada decisão é pensada para o benefício do time e não apenas para agradar torcedores ou mídia. Com a pré-temporada prestes a começar, cada detalhe passa a ser ainda mais relevante. Treinos, avaliações físicas, testes táticos e amistosos internos serão fundamentais para integrar os novos contratados e definir a formação ideal. O Remo quer iniciar o ano com clareza sobre quem será titular, quem terá funções específicas e como o grupo pode se adaptar rapidamente às diferentes situações de jogo. Isso exige planejamento e execução precisa, pois cada erro no início da temporada pode custar pontos importantes e prejudicar a performance geral. Portanto, o clube não deixa nada ao acaso, observando cada movimentação de mercado, cada conversa com agentes e cada preparação física para garantir que a equipe esteja pronta para os desafios de 2026. Ao mesmo tempo, o Remo acompanha atentamente o mercado nacional e internacional, buscando oportunidades que possam agregar qualidade ao elenco. Jogadores com experiência no exterior ou em divisões superiores do Brasil são monitorados, e propostas são avaliadas com base em critérios técnicos, financeiros e estratégicos. Essa análise criteriosa permite que o clube aproveite oportunidades, reforçando setores carentes sem comprometer o equilíbrio salarial ou estrutural da equipe. A ideia é ter um elenco competitivo, mas sustentável, capaz de disputar todas as competições com seriedade, sem colocar em risco a saúde financeira da instituição. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O mundo do futebol nordestino acordou em polvorosa com uma notícia que promete mexer com os bastidores e, claro, com o coração das torcidas. O zagueiro Maicon, que recentemente vestia a camisa do Coritiba, acaba de ser anunciado como reforço do Remo, e a negociação já desperta debates acalorados entre fãs e especialistas. A palavra traição vem sendo repetida nas redes sociais, já que a transferência envolve justamente o clube que o revelou ou o projetou em alto nível. O Remo, tradicional clube da região norte, parece disposto a investir pesado para reforçar sua defesa e, com a chegada de Maicon, envia um recado claro. O objetivo é brigar por títulos e voltar a ocupar espaço de destaque no cenário nacional. Fontes próximas ao jogador comentam que a decisão não foi fácil. Maicon teria ponderado a carreira, o projeto do Remo e, claro, a repercussão de deixar o Coritiba, um time que muitos consideravam seu lar esportivo. Nos bastidores, especula-se que a proposta do Remo incluía não apenas um pacote financeiro atrativo, mas também garantias de protagonismo dentro do elenco, fator que teria pesado na escolha do defensor. Enquanto isso,
torcedores do Coritiba manifestam revolta e decepção, alguns chegando a classificar a saída como uma traidora. Já a torcida do Remo celebra nas redes sociais, exaltando a chegada do zagueiro como uma contratação de peso capaz de transformar a postura defensiva do time. Analistas esportivos já começam a imaginar como o Maicon se encaixará no esquema tático do Remo. Alguns sugerem que sua experiência e presença física podem trazer estabilidade à zaga, além de servir de referência para os mais jovens do elenco. Outros levantam dúvidas sobre a adaptação do jogador a um novo ambiente, diferente do que estava acostumado no Coritiba, tanto em termos de estrutura quanto de pressão da torcida. O clima de especulação aumenta ainda mais ao considerar a repercussão midiática que envolve qualquer negociação entre clubes de regiões distintas, especialmente quando envolve um atleta que despertava identificação com a torcida anterior. Enquanto a bola ainda não rolou, os olhos do futebol brasileiro se voltam para o que essa transferência pode significar. Há quem aposte que Maicon poderá ser decisivo na campanha do Remo, ajudando o time a reencontrar a estabilidade defensiva e, quem sabe, sonhar com voos mais altos. Por outro lado, a pressão por resultados será inevitável, e o defensor precisará provar que a escolha pelo novo clube não se trata apenas de um contrato vantajoso, mas de um desafio esportivo legítimo. Entre rumores, torcidas inflamadas e análises táticas, uma coisa é certa: a chegada de Maicon ao Remo promete movimentar o futebol e dar muito assunto para debates nos próximos meses. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.